Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui do Mundo e hoje chegou a vez de começar os comentários sobre Visão do Paraíso de Sérgio Buarque de Holanda. Naquele vídeo em que eu disse que ia para Angola e também falei da possibilidade de clube de leitura, eu falei com vocês que ia começar a ler este livro, assim como o Trato dos Viventes, e uma vez por mês viria aqui para falar sobre a parte que li. Fiz uma subdivisão, 100 páginas mais ou menos por mês, sendo que no caso deste aqui, iria acumular fevereiro e março, porque eu iria viajar. Então, para este aqui, neste primeiro diário de leitura, que eu acho que não deveria ser diário, já que é uma vez por mês, mensalidade de leitura, enfim, não sei, não importa o nome. Desta vez, eu vou comentar até a página 201. Foi o combinado, né? Eu acho que eu falei isso no primeiro vídeo. Para o próximo mês serão só 100 páginas. Eu vou deixar aqui embaixo direitinho a parte em que eu vou parar. Não vou comentar a página porque vocês podem ter outra edição que não essa. Então vai ser o fim de algum tópico, de capítulo, alguma coisa assim. E dessa vez, como eu falei, vai ser mais, né, 200 páginas, tá mais robusto, porque 2 meses acumulados. Eu também vou fazer sobre o Trato dos Viventes. Trato dos Viventes só as 90, 100 primeiras páginas para neste primeiro comentário, vídeo comentando a leitura, né, leitura compartilhada. Não sei, eu acho que tem algumas pessoas me seguindo, porque eu anunciei que faria isso para os 2 livros, tanto no vídeo que diz que iria para Angola, quanto no Instagram, né? Eu falei, então se você não me segue lá, porque lá eu posto algumas novidades que eu não digo aqui em vídeo, porque são questões pontuais. Certo? Agora eu vou começar logo, porque este vídeo não vai ser tão curto assim, porque são muitos pontos para comentar. Do que trata este livro? Aqui o Sérgio Buarque de Holanda, ele nos apresenta o contexto do nosso descobrimento, do descobrimento das Américas. E é uma abordagem bem peculiar, porque o título desse livro não é por acaso, Visão do Paraíso. Ora, os europeus estavam imbuídos da certeza de que havia um paraíso terrestre. E eles procuravam esse paraíso. Não só aqui na América, né, pensando nas Américas de modo geral, não só na América, mas também em terras longínquas, assim. Para eles, o Éden poderia ser algum espaço desconhecido, seja na África, nas Américas, ou até mesmo na Ásia, hein? A gente está num período de imperialismo, expansão marítima. Então, eles não conheciam um montão de coisas, né, que a gente conhece hoje por conta dos recursos da época. E a gente está no contexto, século XVI, do Renascimento. É um contexto, é um século que eu já falei para vocês em vários outros vídeos. É um século assim muito conturbado, é um século assim de virada de pensamento, mudança de pensamento. A igreja já não tem o status que tinha para muitos, principalmente para a cultura anglo-saxã, né? Só que aqui, século XVI, um pouquinho finzinho do século XX, século XVI, a igreja caiu em descrédito com a reforma, século XVI, mas antes disso ela já estava caindo em descrédito por conta da cruzada, não tinha dado conta da peste e uma série de razões. Mas aqui a gente está, eu falei para vocês, eles estão buscando um paraíso aqui na América. Então por quê? Ora, a igreja caiu em descrédito principalmente no universo anglo-saxão. Aqui a gente está numa cultura altamente católica ainda. Os portugueses, os hispânicos, eles são bem religiosos e bem católicos ainda. França também, né? A questão do protestantismo não atingiu esses países, não da mesma forma como atingiu a Alemanha, a Inglaterra, Holanda e tudo mais. Então vou começar aos pontos principais. No primeiro capítulo, o Sérgio Buarque de Holanda apresenta um contexto da Europa. Então ele fala um pouco dessas crenças, né? O que estava em jogo lá, qual era o momento histórico. Eu já apresentei para vocês nessa introdução, período de expansão marítima, e ele pontua também as crenças, principalmente as crenças religiosas aí. E vai apresentando contextos. Ele apresenta também, eu já comentei isso quando eu li livros específicos, né? O Erasmo de Roterdã, ele defendia a reforma antes mesmo do Lutero.
termo. Então, naquele livro Elogio da Loucura, que eu já andei comentando por aqui, ele apresenta os pensamentos dele. Então, o Sérgio Buarque de Holanda pontua isso aqui também. Ele pontua também a questão da magia, o tratado da magia. Magia como uma ciência. Nessa época a magia era entendida como ciência. E a gente tem a questão do Giordano Bruno, eu também já li Giordano Bruno, já comentei ele por aqui. Então esse contexto em que ciência e ocultismo, digamos, estão começando a surgir, a se misturar, e ao mesmo tempo tem toda a crença católica, né? E eu já falei para vocês, nos países de anglo-saxões, essa questão da magia e da ciência se desenvolve mais. Por quê? Porque a influência da Igreja Católica diminui. Ao mesmo tempo também a gente está sob influência da escolástica, hein? Lá da Idade Média, que era o quê? A Igreja, os monges, eles desenvolviam um pensamento altamente racional. Então eles buscavam a racionalidade mantendo a fé. Então era um método que conciliava a aprendizagem católica com a racionalidade. Também é o período de Descartes, né, com a questão do método, para vocês verem como a questão científica, a ciência como a gente conhece hoje, começou a tomar um formato mais ou menos. Mas o que é caro a este livro é toda a questão religiosa, a propensão dos europeus a ver milagre e a ver paraíso onde não tinha, a ver mão divina naquilo que eles desconheciam. Então, para eles era tudo um fenômeno divino. E aí a gente pode pensar, eles vieram para a América com essa perspectiva. Quer dizer, não é que eles vieram premeditadamente. Eles acabaram chegando por aqui e começaram a entender que aqui poderia ser o paraíso. Pensem que a Europa já tinha suas construções, já tinha cidades e tudo mais. Aqui não, aqui tinha muito mato, pessoas peladas. Se a gente pensar como o paraíso é descrito na Bíblia, um espaço tropical, com pessoas nuas, né? Adão e Eva, a gente tem que dar um pouco de crédito aos portugueses e espanhóis ao acreditarem que aqui poderia ser o espaço descrito na Bíblia. Eles estavam propensos a isso e aqui havia elementos que ajudavam, que corroboravam essa ideia. E é curioso que a gente olhando com distanciamento hoje em dia, a gente pode pensar, nossa, mas isso sim é realismo fantástico, essas crenças e tudo mais. Não o que faz Garcia Marques ou outros parecidos. Mas não, gente, aqui é uma fé. O curioso é que no Gênesis da Bíblia, a descrição de alguns rios, vou até ler aqui que os nomes são difíceis. Fison, Gion, Eidequel e Eufrates. E neste momento os europeus, descobrindo terras da Ásia, da África e da América, começaram a achar, por exemplo, que o Amazonas era um desses rios, que o Gange na Índia era outro, que o Nilo lá na África era outro desses rios todos do paraíso terrestre. Vocês veem que ele é uma soma de crença, a vontade de acreditar, uma crença, uma fidelidade à Bíblia e o contato com o desconhecido, e um desconhecido muito próximo do descrito na Bíblia, que montou toda essa conjuntura, hein? Eles não eram lunáticos não, hein? A gente tem que perceber que há muitos elementos que conduziam a isso, a essas crenças. Mas apesar disso, é importante pontuar que eles tinham a ideia do paraíso terrestre como uma ideia fixa. Não é que eles estavam assim apenas suscetíveis a alguma crença por terem lido a Bíblia e terem ficado sob efeito. Não. Eles buscavam esse paraíso, né? Não é que eles entraram em contato com o desconhecido e aí fizeram uma associação. Não. Eles tinham uma ideia fixa. Eles buscavam. O que eles acharam por acaso foi a América. Mas a ideia do paraíso era fixa. Eles não tinham ideia fixa de descobrir a América, mas tinham ideia fixa de descobrir o paraíso terrestre. Isso é bem curioso. No capítulo 2, Terras Incógnitas, a gente tem as impressões de Cristóvão Colombo sobre as mulheres sem homens, o que ele associou às Amazonas, que eram guerreiras
né, mulheres guerreiras. Deixa eu pontuar mais uma coisinha aqui. Além da influência de São Tomás de Aquino, da escolástica, de todo esse contexto religioso, a gente há de se lembrar também que havia um viajante famoso aqui que fazia sucesso, que narrava histórias, paisagens de terras longínquas. Era Marco Polo. Então, estes navegantes deste período, Colombo e todos os outros, Vasco da Gama e tudo mais, eles tinham as descrições de Marco Polo, então eles buscavam identificação naquilo que eles tinham lido ou ouvido falar sobre Marco Polo e as suas viagens. No capítulo 3 a gente tem uma coisa bem curiosa, ele já está detalhando a questão do Brasil, não das Américas como um todo, mas a busca de ouro no Brasil, e essa busca de ouro nada tem a ver com Minas Gerais nesse momento, hein? O ouro em Minas Gerais foi algo marcante no século XVIII. Aqui eles estavam buscando ouro por quê? Porque eles tinham já explorado bem não sei, mas já tinham começado a explorar toda a América Hispânica. E a gente sabe que lá tem o mito do El Dorado, né? A gente sabe que neste período, a gente sabe que Potosí, uma cidade do Peru na época, acho que hoje pertence à Bolívia, mas era uma cidade riquíssima por conta dos minérios, prata, ouro e tudo mais. Era a segunda cidade mais rica daquele período, hein? Daquele período do século XVI, século XVII. Ela perdia apenas para, acho que Veneza, algumas dessas cidades comerciais lá da Península Itálica. E eles exploraram. Se a gente vai hoje na Colômbia, eu já fui na Colômbia, eu vou deixar o post aqui do Museu do Ouro, e todo o mito do Eldorado, de ouro naquelas regiões vulcânicas, muito interessante, e eles estavam descobrindo tudo isso nesse momento, e aí vieram para o Brasil também com ideia fixa de encontrar o Eldorado. Pense que o Eldorado é uma figura mítica, né? Para quem já está imbuído de figuras míticas, se a gente entender a Bíblia como relatos míticos, Eldorado é apenas mais um. Então, assim, é um povo imbuído de crenças, uma busca, uma ideia fixa em torno de um ideal divino, mas nem tanto, porque no caso do Eldorado a gente percebe o interesse econômico. É claro que eles revestiam esse interesse econômico de interesse religioso, mas eles estavam buscando ouro, eles eram imbuídos de crença religiosa, mas os interesses econômicos não conflitam com isso, certo? Nessa parte também é narrada toda a dizimação dos índios, né? Tupiniquins, aimorés, em razão do contato com o branco. É claro que também são narrados os rituais de canibalismo dos índios, hein? Foram se meter com desconhecidos, os europeus também dançaram. Voltando à figura do Eldorado aqui, nessa busca, estavam tentando buscar o Eldorado no Rio São Francisco, porque a figura do Eldorado vem do rio, né? O ouro, as pessoas garimpam no rio, naquelas regiões vulcânicas, e aí buscavam no Rio São Francisco. No quinto capítulo a gente tem a busca do Peru no Brasil. Como eu falei para vocês, eles vêm imbuídos com ideias fixas de achar alguma representação do que eles conhecem no que eles não conhecem. Então eles vêm para cá em busca de pedras preciosas, né? E a gente não tá falando de Minas Gerais, não, hein? O ouro de Minas, ele foi bem explorado no século XVIII, a gente está no período anterior. Eles vêm para cá porque Potosí, riquíssima em ouro e prata, e eles procuram algo semelhante no Brasil, como se o Brasil fosse uma extensão de recursos minerais, como se o Brasil fosse uma terra contínua ao Peru. E não deixa de ser, né? A gente está no mesmo continente, essas divisões de países são divisões políticas. Mas eles esperavam encontrar tantos minérios quanto encontraram em Potosí. No quinto capítulo a gente tem a questão do São Tomé, a busca de São Tomé no Brasil. Nessa mesma perspectiva de buscar uma referência no que eles não conhecem, num país desconhecido. É como se houvesse um espelho das paisagens, das representações míticas, de tudo.
A gente há de se lembrar que São Tomé é aquele santo que tinha que ver para crer. É aquele que colocou o dedo na ferida de Jesus para ver se era a ferida mesmo, para ver se doía mesmo. Por que vieram buscar esse santo aqui? Porque descobriram naquele período, acho que século XVI, que São Tomé estava enterrado, os restos mortais dele estavam na Índia. E a gente tem todo o imaginário desses europeus em relação à Ásia, à África e à América, tudo que eles desconheciam. Então eles achavam que o que eles encontravam lá no lugar, eles iam encontrar em outro, e tudo isso poderia ser indício divino, hein? A descrição do paraíso era um paraíso que já existia aqui na Terra. Eles só conheciam a Europa, então eles precisavam desbravar outras terras para encontrar o que estava descrito na Bíblia. Isso é muito curioso, isso é muito importante. Porque se a gente parar para pensar, a gente está num momento aqui, não só de crença ferrenha, né, nesses países da Península Ibérica, nesses países de origem latina, e a gente está num momento em que não havia muitos instrumentos de mensuração da realidade. O que eu quero dizer com isso? Os portugueses chegaram até aqui por acaso, eles estavam buscando outros mares, outras terras. Agora pensem, eles não tinham muitos recursos para fazer isso. Imagine que era uma caravela naquele período, hein? Eles se lançaram ao mar, eles não tinham muita saída, eles tinham que buscar, eles tinham que sobreviver e eles não tinham os equipamentos que há hoje. Então, a gente está num período em que não havia ainda microscópio, não havia um monte de coisa que mensura a realidade. Por que eu uso esse termo, mensuração da realidade? Eu tenho um livro que tem exatamente esse título que fala desses instrumentos, dessas descobertas deste período, né, de mensurar o real. E tudo isso foi possível porque, primeiro, tinha uma necessidade econômica, que era de desbravar rio, navegar, procurar uma expansão marítima, comercial. A marítima era por conta do comércio, porque não tinha mais saída, né? Não tinha saída econômica naquele momento. E também o que ajudou isso a acontecer, a ciência estava se desenvolvendo bastante porque a igreja estava diminuindo o seu poder. Então, quando não havia explicação para as coisas, a igreja, a religião, sempre explicava como algo divino, né? Você não tem que buscar racionalidade nisso. Pela fé, né? Não tem explicação. Mas a igreja começou a cair em descrédito, né? E a igreja sempre católica, claro. Começou a cair em descrédito também na época do Renascimento, do humanismo e dessas descobertas científicas de magia e tudo mais. Eu falei para vocês que é um período muito conturbado. Nesse período, as descobertas científicas, esses instrumentos, todos começaram a ser produzidos. A gente há de se lembrar que Galileu e Da Vinci, eles eram grandes cientistas, eles pesquisavam, eles descobriam coisas. Então era um momento assim, de efervescência, o homem se empoderando da sua capacidade de engenho, de construção. E aí, claro que uma coisa acabou corroborando a outra, a necessidade econômica de expansão com esse afã por descobertas científicas, esse interesse em desbravar o mundo, a natureza e tudo mais. E a gente está nesse período aqui, em que ao mesmo tempo que há poucos instrumentos para medir e por isso eles ficam nessa busca, se batendo com essas dificuldades, errando o caminho e tudo mais, e logo depois também a gente percebe que essa expansão só foi possível porque muita coisa já estava sendo descoberta. Então eu parei na página 201 dessa edição, no fim do capítulo 5. No próximo mês eu vou comentar, pontuar umas 100 páginas, eu não lembro bem onde que eu disse que ia parar, mas eu vou deixar aqui embaixo, até o fim de que parte, de que tópico, para vocês que estão me acompanhando também lerem e a gente ficar trocando ideias. Então assim, quem estiver me acompanhando, comentem aqui embaixo o que acharam, qual a parte que mais gostaram, o que acharam interessante, se gostaram da narrativa. Eu estou lendo esse ao mesmo tempo que estou lendo Trato dos Viventes, e é sobre o mesmo período, mas as abordagens são totalmente diferentes. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre o Trato dos Viventes, e quem estiver me acompanhando, sigam lá também. Quem não estiver acompanhando o Trato dos Viventes, também assista para perceber
o que está acontecendo enquanto o Alencastro narra aquilo lá, uma abordagem da África de modo geral e do Brasil. Aqui o Sérgio Buarque de Holanda dá essa outra abordagem, ambas interessantes e muito legal para quem gosta desse período, século XVI, século XV, século XVI, XVII, vai gostar bastante, tá bom? Muito obrigada por assistir, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook. O Que Vi do Mundo é o blog também, então o Facebook é a página do blog que tem outras coisas além dos vídeos, tá bom? Muito obrigada por assistir, não se esqueça de avaliar o vídeo, beijos e tchau, tchau!